Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcelo Cunha, eu sou registrador de imóveis em Minas Gerais. Hoje eu vou ter a honra de apresentar um pouquinho as alterações da Lei de Emolumentos, a nossa Lei 15.424 de 2004, lei estadual, em relação ao registro de imóveis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Esnor e a Sérgios pelo convite, especialmente a doutora Ari, a pessoa de seu presidente, e a toda a equipe da Sérgios, especialmente a Luísa, que me fez gentilmente esse convite, e espero trabalhar com vocês alguns aspectos aqui dessas inovações. Meu nome é Marcelo Cunha, como eu falei, e o meu contato eu deixo aí para vocês no Instagram. Eu não uso muito o Instagram, na verdade, eu só uso o Instagram como um meio de contato. Então fica aí, @professor Marcelo, prof. Marcelo Cunha, para eventuais dúvidas e uma troca de ideias. Espero trabalhar alguns itens aqui, mas sempre lembrando que é uma legislação muito nova, então os assuntos ainda são muito incipientes e passíveis de discussão. Ainda bem que nós temos uma nota técnica do CORE já emitida e nós vamos trabalhar nela um pouquinho aqui hoje também. Então vamos para o nosso assunto aqui de hoje, que são as alterações da Lei de Emolumentos. Então vamos lá, a primeira alteração relevante da Lei de Emolumentos são as indisponibilidades, ou seja, o artigo 2º, parágrafo 6º e parágrafo 7º, nesse artigo 2º da Lei de Emolumentos nossa, houve uma alteração com relação às indisponibilidades e uma solução de um problema que vinha há muito tempo para nós registradores de imóveis. O que acontece? A partir de agora, todas as averbações são praticadas, sendo justiça gratuita ou não, vindo da CENIB. Então, vindo da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o registrador deve praticar o ato. Então, você que é registrador, se você tiver protocolos abertos da CENIB, você pode usar os protocolos, inclusive, anteriores à lei, a essa alteração da Lei de Emolumentos. Então, o que você deve fazer? Normalmente, a CENIB não vinha informação se a justiça é gratuita ou não. Então, os registradores normalmente enviavam um ofício ao juiz que exarou a ordem de indisponibilidade, solicitando para que fosse informado se é justiça gratuita ou, no caso de não ser justiça gratuita, para o pagamento de emolumentos. Agora, não mais. O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer, primeiro, a prenotação, sem esse questionamento ao juízo, e também o ato de averbação da indisponibilidade na matrícula. Qual é o código que nós devemos usar? Tanto o código 60 quanto o 61 para essa isenção. Lembrando bem que o seguinte, até está no slide, todas as indisponibilidades que chegarem devem ser realizadas. Se houver justiça gratuita, a pessoa vai pagar apenas a baixa, ou seja, se normalmente o réu não for beneficiário da justiça gratuita. E se não houver justiça gratuita, o que acontece em muitos casos também, esse pagamento vai ser postergado. Então, o que acontece? Suponha que chegou uma ordem da CENIB de disponibilidade de algum bem. Em primeiro lugar, elas devem ser praticadas. Então, muitas vezes a gente nem sabe se é justiça gratuita ou não. Então, você faz a prenotação usando o código, normalmente o código 60, dizendo que é uma ordem da CENIB, faz a prenotação com esse código de isenção. Depois, o ato de indisponibilidade ele é praticado também com esse código 60, por uma informação atual da nossa Corregedoria Geral. Então, nós temos 2 atos na matrícula. No futuro, quando vierem solicitar a baixa, então a pessoa que quiser a baixa, normalmente a pessoa que pede essa baixa não tem justiça gratuita, mas nada impede que ela tenha. Então, normalmente, vamos falar o jeito que normalmente acontece. Normalmente, essa pessoa que não tem justiça gratuita, que é o réu no processo, normalmente, ele vai requerer a baixa. Então, ele vai pagar a prenotação, vai pagar o ato de baixa e vai pagar os atos anteriores. Ou seja, vai pagar a prenotação anterior e vai pagar a indisponibilidade anterior no ato da baixa. Então, e mais a certidão final que ele vai receber. Então, os atos agora da CENIB, todos são praticados. Eu até coloquei uma observação no slide.
se vocês puderem acompanhar comigo, que é o seguinte, observação, não se aplica às ordens de penhora ou outras constrições judiciais. Nesses casos, faz-se a nota de valor e não se pratica o ato, exceto se houver justiça gratuita. Então, que fique bem claro. Em primeiro lugar, você só deve praticar o ato direto, até sem perguntar se é justiça gratuita, se for CENIB. Mas suponha que no seu cartório você recebeu uma ordem de indisponibilidade vinda do Poder Judiciário. O que você faz? Você prenota essa ordem com a gratuidade por esse ato ter vindo do Poder Judiciário. Não quer dizer que esse ato será gratuito, esse ato será cobrado, dependendo do caso, se a pessoa não for beneficiária da justiça gratuita. Se não vier com emolumentos, você deve responder ao juízo dizendo, excelência, nós recebemos uma ordem aqui de penhora, não veio especificado que é justiça gratuita. Então, caso seja justiça gratuita, requeiro seja especificado. Caso não seja justiça gratuita, os emolumentos são esses, inclusive contando-se a prenotação. Então, que fique bem claro aqui que a alteração da nossa lei de emolumentos, ela diz respeito à prática do ato de indisponibilidade direto, até nos casos, direto que eu falo, sem se saber se é justiça gratuita ou não, só nos casos da CENIB. Nos demais casos, quando nós recebemos um ofício do juízo ou coisa do tipo, se o ofício já vier com justiça gratuita, você prenota como justiça gratuita, pratica o ato como justiça gratuita e depois responde ao juízo demonstrando que o ato foi praticado. Se o ato não vier especificado ou não for justiça gratuita, você responde ao juiz dizendo que são tal valor de emolumentos para a prática do ato, certo? Então, são duas situações diferentes aqui, mas uma alteração importantíssima da nossa lei de emolumentos. Então, seguindo adiante aqui. Outra alteração interessante da nossa lei de emolumentos. A nossa lei de emolumentos, como vocês podem verificar no slide, ela trouxe o fim de uma antiga discussão sobre a promessa de compra e venda. Então, muitos registradores entendiam que a promessa de compra e venda deveria ser averbada na matrícula e outros registradores entendiam que a promessa de compra e venda deveria ser registrada na matrícula. O que acontece é que o objetivo nosso, dos registradores, sempre foi estimular a regularidade, a legalidade dos atos. Então, muitas vezes, uma pessoa tem uma promessa de compra e venda em mãos e não leva ao registro de imóveis, porque muitas vezes pode considerar que vai ficar caro, mas aí ela deixa de estar protegida o quanto ela poderia estar, porque não levou ao registro de imóveis. Mas, para haver um incentivo para que as promessas de compra e venda sejam aportadas ao registro de imóveis, o ato do registro da promessa não pode ser o mesmo valor do ato do registro da própria compra e venda, da escritura da compra e venda. Então, o que acontece é que existe uma disposição clara na lei de registros públicos que o ato da promessa de compra e venda no folho real, ele seria de registro e não de averbação. E isso acabava gerando um ato custoso para o usuário, para o cliente. E agora a nossa lei, ela trouxe uma solução extremamente interessante, que é o seguinte: a promessa de compra e venda, ela sim será registrada e não averbada, como determina a lei de registros públicos, mas ela terá um desconto de 50%, porque não houve a transmissão de propriedade. O que acontece? Você só está registrando um direito real de aquisição. Então, a alteração da nossa lei de emolumentos trouxe claro no seu artigo 21C, que é a nota 15 da tabela 4 de emolumentos, que fala que, no caso de registro de compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão ou de promessa de permuta, os valores finais aos usuários previstos no item 5E serão reduzidos de 50%. Inclusive, o nosso código de desconto, de isenção, na verdade, nesse caso é desconto, é o código 68. Então, você vai usar lá no sistema informatizado o código 68 na serventia
Então, o ato vai ser praticado na tabela 5E, tabela 4, item 5E, mas com desconto de 50%. Interessante lembrar que é o seguinte, todos esses atos com desconto de 50%, eles não implicam necessariamente no ato de transferência. Então, a promessa de compra e venda não é a transferência. Então, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro o que eu quero dizer. O seguinte, muitas vezes, a lei, por exemplo, a lei de loteamentos, ela permite o registro da promessa de compra e venda, instrumento particular, acompanhado da quitação como forma de transferência da propriedade. Então, aí se pergunta, será que eu vou usar esse desconto ou não? Porque é uma promessa de compra e venda. E a resposta que eu dou como, primeiro, aqui eu estou dando muitas interpretações, então considere que essa é uma interpretação minha, não é uma interpretação da Sérgios, ou uma interpretação da Esnor, ou uma interpretação do Core, mas, a não ser quando eu fale que é uma nota técnica do Core, aí fica claro que é a interpretação do Core. Aqui eu quero colocar a posição, que é o seguinte, por exemplo, nesse registro da promessa de compra e venda de um loteamento acompanhado da quitação, por que você faz esse registro? Para transferir a propriedade. Você não está registrando um direito real de aquisição. Você está registrando um direito de transferência de propriedade. Nesse caso, eu entendo que não incide o desconto, porque não é uma promessa de compra e venda pura e simples. Então, é um caso interessante e esse entendo que tem que ser a ordem de raciocínio. Mesmo se aplica às promessas de cessão, promessas de permuta, etc. Então, uma alteração muito importante, muito interessante, que eu acho que vai trazer maior fôlego aos registros de promessa de compra e venda, que muitas vezes a pessoa prefere não registrar essa promessa de compra e venda porque paga muito caro. Em alguns municípios, eu tenho notícia que se exige o ITBI, apesar de não ser a regra. Então, aqui, como está facilitando o registro da promessa de compra e venda, pode trazer muitas pessoas para o registro de imóveis. Próximo assunto, próxima alteração que houve na nossa lei de emolumentos. Gente, e assim, hoje tenho a honra aqui de ter alguns convidados que estão participando, então, por favor, se quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. O setor jurídico da Sérgios está aqui, mas, na verdade, eu é que devia estar aprendendo com eles. Quem sou eu para... A gente, na verdade, pode trocar algumas ideias aqui no meio do caminho. Gente, é o seguinte, próximo assunto que houve alteração na lei de emolumentos, que é o processamento e registro de adjudicação compulsória extrajudicial. O que acontece? Pois não. Oi. Só para não deixar passar, doutor, nós temos diversos questionamentos aqui acerca desse desconto para os demais atos. A promessa de compra e venda, o registro dela, ela leva 50% de desconto. Certo. Qual ficou o entendimento, qual é o seu entendimento em relação à prenotação, arquivamento, certidão? É algo bastante questionável. Certo. Eu, assim, na verdade, em relação à promessa de compra e venda, eu entendo, assim como nos demais atos do registro das garantias, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, eu entendo, primeiro, que as isenções e descontos no direito tributário, eles são analisados sempre de forma literal, que é o que determina o Código Tributário Nacional. Ou seja, tem que ter uma interpretação restritiva. Então, eu iria no texto da nota. Como fala, no caso de registro de compromisso de compra e venda. Então, só fala no ato do registro. Então, eu entendo que não cabe o desconto na prenotação, nos demais atos, às vezes de adequação subjetiva ou objetiva da matrícula, e nem na certidão. Esse entendimento também é utilizado no registro das garantias. Daqui a pouquinho a gente vai ver.
que também, apesar de haver um desconto de 50% ou de 75% nas garantias do agro, esse desconto eu entendo que também não se aplica à prenotação, à certidão e aos demais atos de adequação objetiva e subjetiva. Então, esse é o meu entendimento. Agora, se a lei literalmente tivesse dito, no caso de registro de promessa de compra e venda, os valores finais, aliás, os atos todos necessários ao registro, algo que claramente estaria incluindo. Então, eu entenderia que se estende também. Então, mas, como eu disse, minha posição. No caso da nota técnica do CORE, aí já é uma posição do CORE que entende que não aplica-se o desconto. Mas aí a gente vai tratar com muito mais vagar lá. Ficou claro? Agradeço. Então, o seguinte, pessoal. O próximo item. O processamento e o registro da adjudicação compulsória extrajudicial. Então, o que acontece? A adjudicação compulsória extrajudicial foi uma inovação muito bem-vinda do legislador que trouxe a possibilidade do registrador realizar a adjudicação compulsória. Então, existem todos os pré-requisitos. O Código de Normas Nacional, ele prevê já como que essa adjudicação compulsória ela deve ser feita, o Código de Normas do CNJ. E o seguinte, houve o levantamento de uma questão, que era a seguinte: nós cobramos só pelo registro da transferência de propriedade ou nós cobramos dois atos, um processamento e o registro? E a nossa lei de emolumentos, agora com a alteração, ficou claro que há uma cobrança tanto do processamento quanto do registro. E ele será na mesma forma da uso campeão. Então, acabou com essa discussão doutrinária também, se seria duas cobranças, a cobrança do processamento, porque para o uso campeão, essa discussão não existia. Sempre existiu o processamento da uso campeão e a cobrança do registro no final do processamento extrajudicial da uso campeão. E a adjudicação compulsória extrajudicial, seguindo o que determina o Código Nacional de Normas, há uma cobrança também do processamento e, posteriormente, uma cobrança ao final da transmissão da propriedade por meio da adjudicação compulsória. Então, também está aí no slide, eu coloquei que na nova tabela já é incluído o arquivamento no processamento da uso campeão e da adjudicação compulsória. Outra questão que existia dúvidas entre os registradores. Olha, a uso campeão foi apresentada aqui, mas a gente tem 300 folhas para ser arquivadas. Eu cobro 300 arquivamentos? Aqui ficou explícito que não. Então, não há cobrança mais de arquivamentos. O arquivamento já está incluído no processamento tanto da uso campeão quanto da adjudicação compulsória. Então, qual foi a novidade? Então, é a tabela 4, os itens 5, todos os códigos pertencentes ao item 511, ou seja, os códigos 4909 a 4933, dependendo do valor do bem a ser adjudicado. Então, essa é a nova a alteração em relação ao procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial. Outra novidade pequenininha, uma novidade bem simples, que nós vamos só mencionar aqui, é que agora existe um item próprio para a certidão de situação jurídica do imóvel. Então, antes, quando houve essa novidade da certidão de situação jurídica, cobrava-se por quesitos. Eram várias certidões de quesitos aglutinadas em uma só. E agora não. Agora nós temos na tabela 4, o item 512, o código 4934, para a certidão de situação jurídica do imóvel. Então, essa é uma novidade. E antes de adentrar aos temas mais tormentosos da alteração da lei de emolumentos, nós vamos agora ver
uma questão bem simples, que são itens próprios para as novas gratuidades. O artigo 20, inciso 13 da lei fala que é relativo ao cancelamento da prenotação prevista no parágrafo 6º, artigo 2º da Lei de Emolumentos. Parágrafo 6º. Os valores devidos pelas prenotações praticados em cumprimento de ordem judicial encaminhados por meio físico ou eletrônico serão pagos ao final pelo interessado de acordo com os valores vigentes à época do pagamento. Então, é aquele exemplo que eu dei no início, que é o seguinte: chega um ofício do Poder Judiciário que não fala em justiça gratuita. Obviamente que você vai prenotá-lo. E essa prenotação, você vai usar o código 58 ou 59 e não vai ser cobrada, só que ela vai ser paga ao final pela pessoa quando não tiver uma gratuidade de justiça. Então, você deve comunicar ao juiz o valor dos emolumentos, considerando, além disso, a prenotação. Então, uma alteração agora do artigo 20, inciso 13, da Lei de Emolumentos. E a outra alteração é o inciso 12, que é para cumprimento de decisão administrativa do Poder Judiciário. Então, suponha, o Poder Judiciário, ele determina algo administrativamente e nós vamos usar o inciso 12, quando é uma ordem administrativa do próprio Poder Judiciário. Agora, vamos começar alguns pontos polêmicos, né? Alguns pontos que têm uma certa... Porque até o momento, nós simplesmente, basicamente uma exposição do que houve de alterações da lei. Agora, são alterações da lei que geram uma certa... um questionamento mais profundo a respeito dos institutos que foram abordados na lei. Então, vamos verificar o que a lei trouxe em relação ao primeiro ponto que merece o maior vagar na nossa exposição, que é a cessão de herança e cessão de meação. Então, antes da lei, já existia uma grande dificuldade, já existia nota técnica do CORE desde 2020, sobre cessão de herança e cessão de meação. Mas, mesmo assim, é muito difícil de trabalhar com herança e com meação, porque vários negócios jurídicos, eles são envolvidos no momento de um inventário. Então, podem ser aglutinados no momento de um inventário. E a forma de registro desses negócios jurídicos realizados, às vezes, em um inventário, pode haver divergência de interpretação. Então, vamos partir, como sempre, do texto da lei. O texto da lei fala o seguinte, e é a nota 16 da tabela 4. Então, vamos verificar o que a nota 16 da tabela 4 fala. A averbação de cessão de direitos hereditários e ou de meação de bem considerados singularmente cedidos a título gratuito ou oneroso, será lançada como um ato com conteúdo econômico apenas nos imóveis diretamente relacionados na cessão. Nos demais imóveis pertencentes à universalidade dos bens, não relacionados especificamente no instrumento de cessão, ou nos casos de cessão percentual sobre o monte, sem identificar imóvel específico, as averbações serão considerados atos sem conteúdo econômico. Em ambas as situações, o registro da partilha ou adjudicação será ato de conteúdo econômico sobre o valor integral de cada imóvel. Então, esse é o texto da nota 16. Então, aí nós vemos vários institutos que são nomeados como cessão de direitos hereditários, que a gente pode chamar de cessão de herança, e também cessão de meação, e também o ato do registro ou da adjudicação do próprio bem inventariado. Então, isso aí está tudo nominado na nota 16. Então, vamos partir para a interpretação dessa nota 16. Então, em primeiro lugar, a nota fala, se a cessão diz respeito a um bem específico, o ato seria
com conteúdo econômico lançado apenas na matrícula do imóvel objeto da cessão. Então, primeira dúvida que surge, porque é o seguinte, eu estou falando de um bem específico. Então, vamos supor, existe um inventário que tem 8 bens. E eu quero fazer a cessão em cima de um bem específico. Nesse caso, essa cessão será com conteúdo econômico. É isso que fala a nota. Primeira dúvida que surge, que ainda não tem resposta, porque existe uma divergência entre os registradores. Seria na tabela 1B ou seria na tabela 1P? Por quê? Porque, na verdade, como é um bem específico, nós estamos vendo claramente que isso não se trata de um negócio nominado classicamente no direito, na doutrina do direito civil, como uma cessão própria de herança. Por quê? Porque uma cessão de herança ocorre quando um herdeiro ele cede o seu lugar de forma gratuita ou onerosa a um terceiro. Então, é um negócio jurídico considerado, inclusive, aleatório. O que quer dizer? Que vem de alea, de sorte. Ou seja, eu estou cedendo o meu lugar. Ah, mas eu posso dar sorte ou azar nessa cessão? Eu posso, o que eu quero dizer? Pode ser que, após se apurar o monte mor, verifique-se que o patrimônio não era aquilo que o cessionário esperava. Pode ser que verifique que a herança seja negativa. Ou seja, o patrimônio era um patrimônio negativo, só existiam dívidas, apesar de inicialmente se pensar que eram muitos imóveis, tinham mais dívidas, às vezes dívidas tributárias, dívidas trabalhistas. Então, o negócio é que o cessionário foi lá, falou com o herdeiro, olha, eu posso comprar a sua posição como herdeiro? E aí você entra no inventário no lugar daquele herdeiro. Esse é o negócio clássico de cessão de herança. Agora, se eu estou comprando um bem específico da herança, desvirtua a característica de cessão própria da cessão de herança. E dessa forma, seria então a tabela 1B ou a tabela 1P? Essa é uma dúvida que eu não vou conseguir explicitar, porque existe essa divergência entre os registradores. Então, aí cada colega vai ter a sua posição, se ele vai utilizar a tabela 1B ou a tabela 1P. De qualquer forma, as duas são com conteúdo financeiro, mas, então, isso aí fica claro. Naquele imóvel específico que está sendo cedido, você vai usar um ato com conteúdo financeiro de cessão da herança antes do registro do inventário. Então, você vai usar esse ato com conteúdo financeiro e depois vai praticar um outro ato com conteúdo financeiro sobre o valor total do imóvel do registro do inventário. E, nesses casos, sobre o valor integral do imóvel. Então, vão ser esses dois atos. E aí, havendo a divergência, se seria 1B ou a tabela 1P, de pato, ou 1B de bola. E, no meu exemplo, e os outros 7 imóveis do inventário? O que você faz? Você vai praticar um ato sem conteúdo financeiro nos demais imóveis e, posteriormente, vai fazer o registro da partilha nos outros 7 imóveis. Então, é isso que fala a nota. Ou seja, primeiramente, um ato de registro, de averbação da cessão com conteúdo financeiro naquele imóvel em específico, depois um registro da partilha. Nos outros imóveis em que não foram atingidos por essa cessão de bem específico, você vai praticar um ato sem conteúdo financeiro e depois um registro da partilha com conteúdo financeiro, obviamente, sobre o valor, tendo como base o valor total daquele imóvel que está sendo transmitido ali no registro de imóveis por meio do registro da partilha. Segunda questão. Agora, se houver, então, que já é o que eu já trabalhei no slide, se um percentual da universalidade sem menção do imóvel específico. Então, por exemplo, eu tenho 8 imóveis e estou cedendo a minha posição de herdeiro, sem menção de imóvel específico. Nesse caso, seria um ato sem conteúdo financeiro em todas as 8 matrículas, e depois o registro do inventário. É o que dá para interpretar
da nota 16. E por último, se houver, melhor dizendo, partilhas sucessivas, nós vamos averbar as seções de cada partilha após cada averbação de óbito, porque são partilhas sucessivas, e se for bem específico, nós vamos usar um B e um P, e não a 1E, que é o item 4135. Então, o último caso é só para falar que se houver partilhas sucessivas, nós vamos fazer a primeira partilha e a segunda partilha. Antes de cada partilha, nós vamos fazer a averbação de cada seção. Então, averba o óbito, averba a seção, se for de bem específico, com conteúdo financeiro. Se não for de bem específico, sem conteúdo financeiro, depois registra a partilha. Em seguida, o próximo óbito. Averba o óbito, averba a seção e, posteriormente, registra a partilha sucessiva. Então, seria esses casos. Agora, nós vamos passar para itens ainda mais controversos do que esses que eu já trabalhei.